E aí, terceiro ano, como foi de recesso? Espero que estejam todos bem. E estou retomando com vocês as aulas gravadas, porém, na próxima semana já começamos a tirar dúvidas ao vivo. Tá? Então, estou utilizando um conteúdo que eu achei legal a gente falar sobre a escassez hídrica hoje, né? Para tentar encerrar e ver o que vocês têm de dúvida sobre hidrografia, beleza? Então vamos lá. O que causa essa escassez hídrica, a falta de água, né, potável no planeta? A escassez, a gente pode dizer que em condições não naturais de qualquer parte do mundo, ela pode ser resultante de vários fatores, né? Principalmente da relação da ação humana, né? Os dados, quando a gente fala sobre disponibilidade no mundo, ele é bem amplo, né? Ele tem um conhecimento bem grande. Embora o planeta ele tenha a sua superfície composta de 70% de água e a maior parte desse montante, que é 97%, é formada por oceanos, mares, que aí não é próprio para nós utilizarmos, né? E aí desses três restantes, quase 70% está congelado. 29% está nos aquíferos, né? Que nem acesso o homem consegue chegar direito ainda. E 0,9%, né, de outras composições. Ou seja, 0,3% dos rios é o que sobra e lagos, né, que é mais que a gente acaba utilizando. Beleza? Então, diante desse número aí, do suscetivo, vários efeitos que a gente vê da ação antrópica, ou seja, do homem, sobre o meio natural, a disponibilidade da água, né, vai sendo cada vez menor, vai sendo reduzida em vários lugares do mundo. Como eu já falei para vocês, existem países que têm conflitos, né, por conta da água, né? E aí, a escassez de alguns países, eles pode ser até total, né, ou até mesmo parcial desse recurso. Por esse motivo, a questão é, o que causa essa falta de água, né, essa escassez hídrica? A enumeração dos fatores ela pode ser possíveis em várias soluções que a gente pode tomar para tentar combater esse problema de falta de água. Então vamos lá. O primeiro é o ciclo da água, né? O aumento do consumo da água no mundo ela vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos. Embora a água ela tenha uma capacidade de renovação cíclica, né, o aumento do consumo ele pode ser maior do que essa reposição, que é a natural, né, gerando a falta, né, a escassez. Esse quadro é característica de várias partes do mundo, né, até mesmo aqui no Brasil, que quando a gente fala que é a falta de água, a gente fala como estresse hídrico. Isso eu já até falei com vocês em umas aulas anteriores. A causa da elevação do consumo da água, elas são várias. O crescimento da população, dos exemplos, o desenvolvimento econômico, o aumento, né, da produção em economias periféricas ou até mesmo emergentes, as atividades produtivas, a crescente atividade produtiva, elevação do consumo de produtos que utilizam a água como a sua produção. Então, galera, o aumento do consumo está cada vez maior e essa água ela vem diminuindo cada vez mais, né? Então a gente, por isso que não está batendo, né, esses meios aí. Então o ciclo da água, né, consumo que é o maior, acabou sendo. A produção e degradação de reservas hídricas. O ser humano, na maior parte das suas atividades, ele precisa de água doce para garantir a sua subsistência, né? Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente na poluição dos rios e também dos mananciais, que se tornam inutilizáveis, né, em um curto período de tempo. Cara, a gente sabe que o homem precisa da água, mas mesmo assim, desse mesmo modo, o homem acaba assim, achando isso irrelevante. Mas nós necessitamos, né, da água, não a água que necessita de nós. Então o homem, cada ano que passa, acha que isso é uma coisa normal. Mas a gente tem que começar a pensar que não é. Uma das maneiras mais frequentes, né, em que isso acontece é a poluição gerada pela decomposição de esgoto ou pela poluição excessiva, né, principalmente das cidades. Em alguns lugares, o saneamento básico ambiental ele não é adequado. E aí o que acaba acontecendo? Ele vai se tornar, esse quadro, cada vez pior.
né? Um exemplo que a gente pode dizer é São Paulo, que passa por uma crise hídrica, né, sem precedentes e ao mesmo tempo possui grande volume de rios, né? O volumoso rio que a gente pode dizer que tem no seu espaço urbano, ele pode ser utilizado, o Tietê, mas se a gente vê como está o estado de Tietê hoje, é deplorável, né? Em áreas de aquíferos e reservas subterrâneas, a poluição do solo, ele acaba crescendo. Muitas vezes a intoxicação do lençol freático afetando, né, a obtenção de água mineral, e por isso a conservação de algumas reservas hídricas depende também da manutenção dos solos e também da sua poluição. E aí acaba falando no próximo tópico. Galera, a população, né, aumenta e com isso as cidades acabam poluindo cada vez mais. E a utilização, como eu disse anteriormente, acaba sendo maior. Só que o lençol freático, que, por exemplo, em São Paulo tem muito, acaba sendo poluído antes mesmo de chegar aos seres humanos. E aí a poluição, né, vai ser cada vez maior. Degradação dos recursos naturais é outro ponto. Não somente a degradação, né, propriamente dita da água das suas reservas afeta a disponibilidade hídrica. A natureza, afinal, ela funciona a partir de um equilíbrio e a alteração desse que acaba provocando uma série de efeitos em cadeia. A poluição, a erosão dos solos, como já falamos anteriormente, né, afeta essas reservas subterrâneas e até mesmo as águas superficiais. Além disso, muitos rios sofrem com essa erosão das margens, né? E aí acaba ocorrendo uma redução das matas ciliares, responsáveis justamente, né, para impedir esse processo de que a gente está citando, que acaba gerando uma decomposição de sedimentos no leito dos rios, causando o assoreamento, e com o tempo os rios, né, vai afetando, vai deixando de existir e vai diminuindo cada vez mais a sua vazão, né? A destruição das florestas, as queimadas, o desmatamento é um ponto que a gente vê isso direto, né? Ela acaba constituindo um problema no bojo dessa questão. A vegetação possui uma função de preservar essas nascentes dos rios, e se a gente desmatar, a gente sabe que não vai ocorrer mais, né? E outra, a umidade que provoca as florestas também faz com que ocorram as chuvas. Não tendo floresta, obviamente não vai ter mais, né? A manutenção também desses rios vai tudo por embora, né? Mudanças climáticas é outro ponto. Embora não seja, né, em consenso na comunidade científica, estão causando também um aumento da temperatura na Terra, e com o resultado da poluição e intensificação do efeito estufa, o que acaba caracterizando o aquecimento global, e com isso o volume da água no planeta, ele de água nesse planeta, ele seria sempre o mesmo, mas o ciclo da água vem ocorrendo com uma frequência menor, e aí causa o quê? As secas, né? E torna a falta de água cada vez maior. Um problema que está escrito até aí, ó, um problema crônico. Contudo, é sempre perigoso, né, a gente associar toda e qualquer seca ou crise hídrica às mudanças climáticas, sem uma realização desse estudo, né, ou até mesmo um conhecimento prévio. Mas por isso, muitas pesquisas científicas, elas são importantes para fornecer essas informações precisas, né, e para evitar alguma conclusão precipitada. Vale lembrar que as transformações climáticas é um tema polêmico mesmo entre especialistas nesse assunto. Alguns falam que as mudanças climáticas não afetam, outros já falam que sim. Então, ausência de infraestrutura básica, né? A escassez hídrica também pode gerar um problema em países ou até mesmo lugares no mundo que apresentam uma certa disponibilidade de água. Isso acontece por questões econômicas, né? Principalmente os países periféricos, onde problemas relativos à falta desses recursos afetam os investimentos em sistema de captação, armazenamento e distribuição de água para a população e dessas atividades que são produtivas, né? É claro que esses fatores acima enumeram aqueles que causam a falta de uma água ou regiões onde antes nem havia esse problema, onde poderia ser facilmente resolvido. Porém, né, o que não inclui as áreas onde há uma escassez física de água, como as zonas áridas e desérticas. Quase não chove nessas áreas, então acaba sendo um problema. Para combater essa escassez hídrica, é preciso, pois, uma identificação de problemas com uma análise de soluções que podem incluir a adoção de sistemas de abastecimento alternativos, o reuso da água, a transposição dos rios. Isso aconteceu no Nordeste, né? A transposição do Rio São Francisco. A dessalinização da água do mar e outros motivos. Dessalinização é transformar o quê? Tirar o sal e tornar aquela água potável, né? É um dos exemplos que pode acontecer em lugares onde tem ausência dessa infraestrutura, principalmente em áreas
quentes, onde a água ela não é tão forte assim. Tá? Aqui algumas fotos causadas pelos fatores aí que eu citei para vocês. A ilha seca é um exemplo, né? E espero que tenham entendido e até a próxima aula, beleza?